Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na presença do Senhor mais uma vez para cantar. Antes de nós cantarmos, eu quero ler um versículo que se encontra em Salmos 81:1. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Amém? Vamos cantar a alegria? Eu quero a participação de todos vocês que estão aí em casa. Vamos lá? Meu Deus é um Deus grandão. Oi crianças, eu sou a tia Marília, estou aqui de novo para nossa aula do Ministério Infantil. Espero que vocês estejam muito empolgadas, muito animadas depois desse louvor, né? A gente adorar a Deus, isso é muito bom. Mas vamos nos concentrar aqui para nossa aula, que vai ser muito legal também, tá bom? Vamos orar antes da gente começar. Amado Senhor Deus, obrigada pelas tuas maravilhas, pelo teu cuidado, Senhor.
Obrigada, Paizinho, porque Tu és bom, Tu estás cuidando da gente, Deus, em todos os momentos. Pai, fala a cada pessoa aqui presente, Pai, a cada criança, a cada adulto que está acompanhando, Senhor. Fala a cada coração, Deus, se revela a cada um de nós, Paizinho, o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Crianças, eu estou muito empolgada com a nossa aula de hoje. Eu peguei como base um livro que eu li há muito tempo, mas vai ser muito bom. Vai ser uma aula muito legal pra gente, uma aula um pouco mais profunda, mas Deus está à frente, Ele está nos conduzindo, né? A nossa aula vai falar um pouquinho sobre a crucificação de Jesus. Vocês sabiam que quando Jesus ele estava na cruz, ele falou 7 frases? Pois é, Jesus ele falou 7 frases. E cada frase pode ser relacionada com uma etapa do nosso relacionamento com Deus, da nossa caminhada com Deus. Até porque quando a gente começa a caminhar com Deus, é um processo, as coisas vão acontecendo e a gente vai se transformando, né? A imagem de Deus. Então é uma caminhada com Deus, nós começamos uma caminhada com Ele. E cada frase de Jesus na cruz é uma etapa nessa nossa caminhada, é 1 quilômetro, uma milha, né, como falavam antigamente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essas etapas do nosso relacionamento com Deus, com base naquilo que Jesus falou na cruz, com base nas 7 frases de Jesus, tá bom? Vai ser muito legal, preste atenção e vamos lá. A primeira frase de Jesus na cruz é uma frase de perdão. A gente sabe que Jesus, os fariseus, né, os sacerdotes da época, não gostavam muito de Jesus e eles procuraram várias oportunidades para crucificar Jesus. Até que na Páscoa, eles prenderam Jesus quando ele estava orando lá no jardim do Getsemane. E aí, depois disso, Jesus foi levado para algumas autoridades para ser julgado, né? E aí o povo pediu a crucificação de Jesus. E aí depois, antes de Jesus ser crucificado, ele foi chicoteado, cuspiram nele também, zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E aí ele teve que carregar a sua cruz da cidade até o lugar que ele foi crucificado, que era um monte chamado Gólgota, né? O lugar da caveira. E ele foi levado até lá, ele foi carregando a sua cruz. E aí quando ele chegou lá, colocaram pregos enormes nas suas mãos e nos seus pés para que ele ficasse pendurado na cruz. E aí entra a nossa primeira frase. Qual é a frase, tia? A frase de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E isso é uma frase de perdão, porque Jesus ele estava intercedendo, né, para aquelas pessoas que estavam matando ele. E Jesus ele nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar por aquelas pessoas que querem o nosso mal. E ele nos dá esse exemplo, né, na sua crucificação, depois de todo o sofrimento que ele já tinha passado, mesmo ele ainda passando por outras coisas, porque ele demorou um pouco ainda para morrer na cruz, né? Depois que ele foi crucificado até a sua morte, demorou algum tempo. E aí, ele estava ali pedindo por aquelas pessoas, ele estava orando a Deus por aquelas pessoas. E hoje, nós também podemos receber o perdão de Deus pelos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos, Deus ele nos perdoa por causa do sacrifício de Jesus, né? Por causa do sacrifício de Cristo lá na cruz. Nós somos perdoados e essa é a nossa primeira etapa do relacionamento com Deus. É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos falhos e nós pedimos perdão para Deus e aí Ele nos perdoa. E aí, essa é a nossa primeira etapa, né? Depois nós vamos para a segunda etapa, que é uma palavra de salvação.
Quando nós pedimos perdão para Deus, nós somos salvos. E o que foi que Jesus falou na cruz, né? Para ser essa palavra de salvação. Jesus, ele foi crucificado entre dois bandidos, dois ladrões. E aí um deles começou a zombar de Jesus e a falar: Jesus, se tu é Deus, te salva. E salva a nós também. E aí o outro que estava com ele diz: não, nós merecemos estar aqui, nós cometemos erros diferente dele. Jesus é inocente, mas nós estamos pagando pelos nossos erros. E aí ele vira para Jesus e fala: Jesus, quando tu estiver no teu reino, te lembra de mim. E aí Jesus diz: eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. E aí, essa é a nossa palavra de salvação. Jesus, ele se lembra da gente, ele lembra daquilo que nós pedimos para ele, ele lembra das nossas aflições, dos nossos momentos de dificuldade, ele está ali com a gente. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não sinta a presença de Jesus, a gente sabe que ele está ali, porque ele diz que ele estará com a gente. E Jesus, ele veio para buscar os perdidos, ele veio para aqueles que reconhecem que precisam de salvação. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos reconhecendo que nós somos falhos e que nós precisamos de Jesus, porque só Ele pode nos salvar. E aí, nós recebemos a salvação de Deus. E essa é a segunda etapa do nosso relacionamento com Deus. Nós pedimos perdão e nós recebemos a salvação quando nós nos arrependemos e pedimos perdão. E assim como aquele ladrão que falou para Jesus, lembra-te de mim, nós também falamos para Jesus várias vezes: Jesus, lembra-te de mim. Quando a gente está em algum momento difícil, quando a gente vai fazer alguma prova muito difícil, a gente diz: poxa, Jesus, me ajuda naquela prova, porque eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu consegui estudar tudo que tinha para estudar, então me ajuda. Pode ser também quando a gente está doente, que a gente diz: Jesus, por favor, me cura, te lembra de mim. E em muitas outras situações da nossa vida a gente vai falando para Jesus: Jesus, lembra-te de mim. E Jesus, ele sempre lembra da gente. E a nossa terceira etapa na caminhada com Deus é o relacionamento. Jesus, quando ele estava na cruz, tinha várias pessoas que estavam assistindo a sua crucificação. E tinha algumas mulheres que o seguiam, né, que acompanhavam o seu ministério, e tinha um dos seus discípulos. E aí, quando Jesus viu a sua mãe ali, ele falou o seguinte: quando Jesus viu a sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Tia, como assim? Por que Jesus não deixou a mãe dele com outra pessoa? Ele não tinha outros irmãos? Por que Jesus não deixou a mãe com outros irmãos, com os outros irmãos, né? Assim, Jesus, ele era o filho mais velho, então era a responsabilidade dele cuidar da sua mãe. Provavelmente o José já tinha morrido, o marido de Maria, né? Provavelmente ele já tinha morrido e ela era viúva. Então, o filho mais velho tinha a responsabilidade de cuidar dela. E ele poderia escolher um dos seus irmãos para cuidar da mãe, ou ele poderia escolher alguma outra pessoa para cuidar da sua mãe depois que ele morresse. E isso nos mostra que quando nós somos salvos, quando nós recebemos a salvação de Deus, nós ganhamos uma família espiritual, né? Porque nós somos filhos adotivos de Deus. A Bíblia nos fala que por causa do sacrifício de Cristo, nós somos adotados. Nós recebemos um espírito de adoção. E aí,
Isso quer dizer que a gente começa a fazer parte da família de Deus. E essa passagem vai nos mostrar isso, que nós somos todos uma grande família, uma família que está ali para o que a gente precisar em todos os momentos da nossa vida. E aí, Jesus estava dizendo para o discípulo dele, né? Olha, essa é a minha mãe, mas eu estou deixando ela aos teus cuidados. Assim como eu poderia ter deixado com algum outro irmão, né? Um irmão de sangue, eu estou deixando com você, que é um irmão na fé, que está aqui me acompanhando, que não me abandonou. E nós somos uma família, nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, né? Filhos de Deus, porque Deus ele nos adotou e nós fazemos parte da sua família. E nós somos todos uma família, nós podemos contar uns com os outros, mesmo que às vezes haja alguma discussão, algum desentendimento, alguma briga. É normal acontecer essas coisas em família, mas a gente não pode deixar que isso nos separe, que isso separe os nossos relacionamentos. Quando eu era mais nova, eu brigava muito com minha irmã, mas hoje em dia a gente é muito amiga, a gente é muito próxima. E assim também é na igreja, às vezes a gente se desentende com um, se desentende com outro, mas nós precisamos lembrar que nós somos irmãos, que nós somos da mesma família e a gente precisa sempre restaurar esses relacionamentos, né? Cuidar desses relacionamentos. E nós temos um relacionamento não só uns com os outros, mas nós também temos um relacionamento com Deus, porque hoje, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos falar diretamente com Deus, nós podemos nos relacionar com Deus. Algo que antes de Jesus não era possível, porque era o sumo sacerdote que falava com Deus, né? Ou então os profetas que falavam com Deus e transmitiam aquilo que Deus tinha para falar ao povo. Não era todo mundo que falava com Deus, que ouvia o direcionamento de Deus. Porque hoje a gente pode orar e a gente consegue ouvir Deus, né? A gente consegue entender aquilo que Deus está falando, não de uma forma audível, como eu estou falando aqui com vocês, mas a gente entende que é Deus que está falando com a gente de alguma forma. E antes não tinha isso. Então, Jesus ele também conquistou esse relacionamento da gente com Deus. Vocês sabiam que quando Jesus morreu, uma cortina muito grande se rasgou no templo, a cortina que separava o lugar santo do lugar santo dos santos, que é onde habitava a presença de Deus. Era uma cortina tão grande, ela devia ter tipo uns 9 metros de altura, e era uma cortina muito pesada, e ela se rasgou de cima para baixo. Isso pode mostrar também que Deus ele estava de luto, porque antigamente, quando as pessoas estavam de luto, elas rasgavam as suas vestes e se cobriam com pano de saco, com cinzas, para mostrar que elas estavam tristes. E isso pode ser uma forma de Deus mostrar que ele estava triste pela morte do seu filho, porque a cortina se rasgou, e também para abrir um espaço, né, para que a gente pudesse chegar diretamente a ele, para que a gente pudesse se relacionar com ele e falar diretamente com ele, algo que não podia acontecer antes, que só o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar santo dos santos. Só o sumo sacerdote tinha autorização para entrar nesse lugar uma vez por ano. E hoje em dia a gente pode falar com Jesus a qualquer momento. Olha que coisa maravilhosa, né, crianças? A nossa quarta etapa, né, o quarto quilômetro, a quarta milha do nosso relacionamento com Deus, às vezes é um sentimento que a gente vai ter de que Deus não está nem aí pra gente, de que Deus nos abandonou. Jesus, ele falou: meu Deus, por que me desamparaste? Nesse momento, ele estava sentindo uma separação muito forte de Deus, porque Jesus, ele foi feito pecado, né? A ira de Deus estava sobre Jesus na cruz, porque tudo aquilo que
que Deus não gosta, tudo aquilo que desagrada a Deus, Jesus estava sofrendo toda a ira, né? Toda a condenação de Deus. E aí ele se sentiu separado de Deus por um momento. Ele não sentiu que Deus estava ali com ele. Talvez Deus realmente tivesse se separado dele. Mas isso aconteceu para que a gente não sofresse essa separação de Deus. Porque quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, lá atrás, quando Adão e Eva pecaram, né? Eles se separaram de Deus. Criou um distanciamento, porque Deus ele ia todo dia, né, no final da tarde, conversar com Adão e com Eva. E aí, quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, Deus expulsou eles do paraíso. E aí teve uma separação. E Jesus, na cruz, ele vem fazer uma unificação, né? Ele vem nos juntar de novo com Deus. Mesmo que a gente passe por momentos difíceis, por momentos de tristeza, de angústia, mesmo quando a gente acha que Deus não está com a gente, Ele está sim com a gente. Ele está cuidando de nós, Ele está nos protegendo, Ele está ali do nosso lado. E quando eu estava lendo sobre isso, eu lembrei de uma historinha que eu vi há muito tempo atrás. Uma pessoa que começou a sua caminhada com Deus, assim como a gente está falando, né? Dessas etapas, a pessoa começou a sua caminhada com Deus e em certo momento da sua vida ela parou para olhar para trás. E aí, nos momentos felizes da sua vida, quando estava tudo bem, ela viu 2 pares de pegadas. O que isso quer dizer? Que estavam andando 2 pessoas juntas, lado a lado. E aí, nos momentos mais difíceis da sua vida, ela só via um par de pegada, que queria dizer que só tinha uma pessoa andando. E aí essa pessoa olhou para Jesus e falou assim: poxa, Jesus, nos momentos mais difíceis tu me abandonou. Eu estava sozinho. E aí sabe o que foi que Jesus falou? Não, meu filho. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você podia achar que estava sozinho, mas eu estava carregando você no meu colo. Por isso que você só está vendo um par de pegadas, por isso que você acha que só tem uma pessoa caminhando ali. Eu estava carregando você no colo. E isso é muito para a nossa vida. Quando a gente acha que a gente está sozinho, quando a gente acha que Deus nos abandonou, Ele está dizendo: meu filho, eu estou te carregando no meu colo. Você pode ter essa impressão, você pode achar que você está sozinho, mas você não está sozinho. Eu estou com você, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba a minha presença. E Jesus, ele experimentou essa separação de Deus para que a gente nunca experimentasse essa separação. Para que a gente pudesse ter a certeza que Deus está sempre conosco. A nossa quinta etapa do nosso relacionamento com Deus é uma palavra de aflição. Jesus falou: tenho sede. E a sede pode ser algo físico, mas também pode ser algo espiritual, uma necessidade por mais de Deus. A gente viu que Jesus ele experimentou uma separação com Deus. E isso também causa sede. Quando nós estamos distantes de Deus, nós temos sede da sua presença, nós temos sede dele, né? Por conhecer mais dele. E Jesus ele experimentou tanto uma sede física quanto uma sede espiritual, uma necessidade por mais de Deus. E nós sempre vamos passar por aflições, vamos passar por momentos difíceis. Jesus até fala para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós precisamos ter bom ânimo, nós vamos passar por momentos difíceis, mas Jesus está com a gente. E Ele é a nossa água, né? A nossa fonte de água viva, Ele é a nossa fonte de satisfação. Lá no Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Então, quando Deus é o nosso pastor, nós não temos falta de nada, porque Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós
Ele vai satisfazer todas as nossas necessidades. E mesmo que a gente tenha sede, mesmo que a gente tenha fome, mesmo que a gente passe por momentos difíceis, Deus está com a gente. Ele está nos guiando, Ele está nos levando pelos seus caminhos. E a gente vai passar pelas aflições, vai passar pelas dificuldades e vai chegar no descanso. E essa é a nossa quinta etapa, né? Mesmo quando a gente está em situações difíceis, mesmo quando a gente está desanimado, nós podemos crer em Deus e confiar nele, porque Ele vai nos ajudar, Ele vai nos guiar, e Ele vai nos levar até o descanso. A nossa sexta etapa no relacionamento com Deus é uma palavra de triunfo, é uma palavra de vitória. Jesus falou: está consumado. O que Ele quis dizer com isso? Jesus disse com isso que tudo que Ele precisava fazer já estava feito. Ele já tinha cumprido tudo que Ele precisava cumprir, tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para que Ele cumprisse. E Ele tinha feito tudo. Não faltou cumprir nada. E Ele estava dizendo que Ele venceu. Os inimigos de Jesus, as pessoas que crucificaram Ele, né, que pediram a sua morte, a sua crucificação, podiam estar pensando: nossa, não tem mais nada a ser feito, nós vencemos. Mas o que Jesus estava dizendo era que Ele venceu, porque Ele tinha cumprido tudo. Ele tinha cumprido tudo que Deus tinha estabelecido para Ele cumprir, não estava faltando nada. Quando nós sentimos que as coisas estão todas dando errado, que quando está tudo errado na nossa vida, nós precisamos lembrar que Jesus ele já venceu. E com Ele nós somos vencedores também. Como eu disse ainda agora, Jesus ele fala para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu o mundo, nós podemos vencer também por causa da vitória dele, não por causa da nossa vitória, não porque nós conseguimos, mas por causa de Cristo. E com Ele nele nós somos mais do que vencedores. E com Ele nós podemos vencer. E a nossa maior vitória é a gente andar com Jesus, é a gente conhecer mais de Jesus, é a gente se tornar mais parecido com Ele. Essa é a nossa maior vitória. E aí, nós vamos para o nosso sétimo passo do nosso relacionamento com Deus, que é uma palavra de reencontro. Como assim, tia? Jesus, sua última palavra na cruz, né, sua última frase na cruz, foi: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, ele estava voltando para o Pai. Ele estava indo se reencontrar com Deus. Imagina como deve ter sido difícil para Jesus tudo que ele passou. Principalmente a separação de Deus, porque Jesus, ele estava com Deus desde a eternidade. Jesus, ele é Deus, né? Então, o Filho estava com o Pai desde sempre. E aí, quando Jesus veio, se tornou homem, ele se separou de certa forma de Deus, mas ele continuava em contato com Deus, ele continuava orando, ele continuava estudando as Escrituras. A gente vê na Bíblia que Jesus ele estudava as Escrituras, né? Com 12 anos, ele estava no templo discutindo com os mestres da lei. Então, Jesus, ele tinha um contato com o Pai, mas na cruz, esse contato foi quebrado por um tempo, por causa do pecado. Todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. E Deus, ele não gosta do pecado. Então, Deus se separou um pouco de Jesus quando ele estava na cruz. E aí, quando Jesus estava morrendo, ele estava indo se reencontrar com o Pai. E ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, ele não fez nada
nada aconteceu sem que ele permitisse, porque ele era Deus, ele é Deus e ele tem autoridade para todas as coisas. Então, Jesus ele entregou a sua vida voluntariamente. Nada pegou ele de surpresa, ele sabia o que ia acontecer. E Jesus, ele escolheu se submeter à vontade de Deus, ele escolheu se entregar a Deus. E ele confiava em Deus. E aí, quando ele morreu, ele estava indo se reencontrar com Deus, ele estava feliz por isso, né? Porque ele passou tanto tempo separado de Deus, ele teve passou um tempo um pouco mais longe, né? Não estavam junto com ele como era na eternidade. E na cruz ele experimentou realmente a separação de Deus. E ali naquele momento ele estava voltando para se reencontrar com o Pai. E aí, trazendo isso para a gente, nós podemos desfrutar a presença de Deus na nossa vida aqui na Terra. E como que a gente faz isso? Da mesma forma que Jesus fazia, estudando a Bíblia, orando, buscando ter um tempo com Deus. E assim, nós podemos nos reencontrar com o Pai. Nós podemos praticar a sua presença, né? Ter mais intimidade com Ele. Mas o nosso reencontro com Deus só será pleno, só será completo quando nós estivermos na eternidade com Ele. Porque a gente sabe que Jesus ele vai voltar e que nós vamos morar com Deus na eternidade, né? Nós vamos morar com Deus no paraíso. Então, esse vai ser o nosso reencontro completo com Deus. Mas até a gente chegar lá, nós podemos experimentar o nosso reencontro com Deus. Nós podemos ler a Bíblia, nós podemos orar, nós podemos louvar e adorar a Deus, né, todos os dias. E isso é muito legal, porque nós conseguimos nos aproximar um pouquinho mais de Deus. Porque o nosso pecado vai nos separar de Deus. Mas quando nós começamos a nossa caminhada, né, com Ele, essas etapas que a gente viu, nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos nos reencontrando com Ele um pouquinho mais a cada dia. Nós viramos os seus filhos, né? Deus vira o nosso pai adotivo, então nós podemos nos reencontrar com Ele. Isso é muito lindo, porque hoje nós podemos falar diretamente com Deus. Antigamente, antes de Jesus, as pessoas não podiam conversar diretamente com Deus como a gente faz hoje. Então hoje a gente pode ter esse reencontro com Deus todo dia, todos os momentos, né? Quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, a gente está tendo um reencontro com Deus. E aí a gente vai recapitular tudo que a gente já viu para a gente terminar a nossa aula, tá bom? Vamos lá, as nossas 7 etapas, né, do nosso relacionamento com Deus. Primeiro, é uma palavra de perdão. Quando nós nos arrependemos e nós pedimos perdão para Deus, Ele vai nos perdoar. A segunda é quando nós recebemos o perdão de Deus e nós somos salvos por causa do sangue de Jesus, né? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos salvos. O terceiro é que depois que nós somos perdoados, que nós somos salvos, nós somos adotados por Deus e aí nós começamos a fazer parte de uma grande família. Todos nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Vocês já pararam para pensar que nós somos irmãos de Jesus? Pois é, nós somos irmãos de Jesus. Olha que coisa maravilhosa isso, crianças. Nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. E aí, essa é a nossa terceira etapa, né? Nós viramos todos irmãos, nós começamos a fazer parte de uma mesma família. A quarta parte, né? A quarta etapa é que às vezes nós vamos sentir que Deus nos abandonou. Mas isso não é verdade. Deus, Ele não nos abandonou. Nós podemos ter esses pensamentos, esses sentimentos, mas Deus está com a gente nos momentos mais difíceis. Ele abandonou o seu próprio filho para que nós não fôssemos abandonados por Ele.
a quinta etapa é que nós vamos passar por situações difíceis, nós vamos passar por momentos difíceis, mas nós precisamos nos abastecer, né, na fonte que é Deus, na fonte de vida que vem de Deus. Vocês sabiam que Jesus, quando ele estava na cruz, depois que ele morreu, um soldado furou o seu lado, né, furou tipo, a sua costela, a sua barriga, e saiu água e sangue de Jesus? Pois é, o sangue simboliza o sangue do Cordeiro que purifica os pecados. E a água simboliza a nossa caminhada com Deus, que nós vamos sendo transformados pelo Espírito Santo quanto mais nós conhecemos e quanto mais nós buscamos a Deus. E a água também vai saciar a nossa sede. Jesus, ele vai dizer para a mulher samaritana, quando ele encontra ela no poço, que se ela soubesse quem ele era, ela pediria a água da vida para ele. E então, essa água também simboliza a água da vida que Jesus nos dá. E ele mesmo é essa água da vida. Então, nós precisamos buscar nos saciar sempre em Jesus, porque ele vai nos satisfazer o nosso espírito e a nossa alma, mesmo que a gente não perceba, mesmo que às vezes a gente não queira buscar tanto assim. A nossa sexta etapa, né, a sexta etapa do nosso relacionamento com Deus é quando Jesus vai dizer que ele venceu, né? É uma palavra de triunfo. E com ele nós também podemos vencer todas as coisas. Inclusive as situações mais difíceis nós podemos vencer com Jesus, porque é ele que nos ajuda, é ele que nos orienta, né? Então, com ele nós também vencemos todas as situações, inclusive a morte. Não que nós não vamos morrer, mas nós não temos a morte eterna, porque nós vamos viver eternamente com Deus. E a nossa última etapa, né, do nosso relacionamento com Deus é o reencontro com o Pai. Esse reencontro que nós podemos ter todos os dias quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós buscamos mais de Deus. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que Deus tenha falado ao coraçãozinho de vocês. Que cada dia mais vocês busquem mais de Deus e busquem mais a Ele, né? Busquem mais dessa água viva que vem satisfazer a nossa sede espiritual, a nossa sede de Deus, né? Porque nós temos um vazio no nosso coração que é do tamanho exato de Deus. Se a gente tentar preencher esse vazio com outra coisa que não seja Deus, nós vamos sempre sentir que falta alguma coisa. Mas quando nós preenchemos com Deus, nós nos sentimos completos. Então, só Ele pode nos satisfazer completamente. E que vocês busquem sempre mais de Deus, orar mais e ler mais a Bíblia, porque quanto mais cedo nós começamos a fazer isso, quanto mais cedo nós buscamos mais de Deus, mais nós, mais rápido, ou mais cedo também, nós vamos nos satisfazer, né? Encontrar satisfação em Deus. Então é muito importante a gente ter disciplina para buscar a Deus, para orar, para ler a Bíblia, porque assim nós conhecemos mais de Deus e nós queremos conhecer mais dele a cada dia. Vamos orar, crianças. Pai amado, Senhor Deus, obrigada por essa aula, Senhor. Obrigada pelas tuas maravilhas, pelo teu cuidado, Pai amado. Paizinho, ser com cada um de nós, Deus, fala a cada coração, Pai. Que a gente te busque mais a cada dia, que a gente esteja cada dia mais perto de ti, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por tudo que tu fizeste, por tudo que tu ainda vais fazer, Paizinho. Que mesmo nos momentos de dificuldade, nós não esqueçamos, Deus, que tu estás conosco, que tu estás nos carregando no colo, Pai amado. Paizinho, ser com cada criança, com cada família aqui representada, Deus, fala a cada coração, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Um beijo grande e até a próxima!